Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcos Ducati, eu estou fazendo mais um vídeo para o meu canal. E esses vídeos são uma série de conversas, né, que nós estamos tendo sobre a atualidade do cotidiano mundial assim, das pessoas e um paralelo com o que a Bíblia ensina, né? Tem muita gente que fala assim, pô, Marcos, mas você fala de desenho, fala de Bíblia, fala de tudo quanto é coisa, cara. Então, pessoal, eu sou cristão. Creio na Bíblia, acredito que a verdade universal está contida ali dentro, mas ela não é uma mágica, né? Não, as pessoas acreditam assim, tem aquele, acho que um sofisma, não sei se essa palavra é certa para usar, mas eu acredito que as pessoas têm esse sofisma assim, de que a Bíblia ela é um livro de encantamento, entendeu? Que você abre ela ali e recita ali uns encantamentos e a sua vida é protegida e tudo mais. Mas eu não acredito, pelo menos eu não acredito dessa forma, entendeu? Eu acredito que a Bíblia ela foi escrita por pessoas que viveram histórias de dificuldades, de lutas, de derrotas e de vitórias, né, que elas conquistaram ao longo de toda a sua vida. Algumas para a vida e outras para a morte também. E futuramente também uma outra vida ou também a segunda morte. Pois é, vivemos num problema aqui no cotidiano brasileiro, né, com o capitalismo e o socialismo, né, que nem é um problema tão grande no Brasil, porque o Brasil ele é construído de uma forma bem ambígua, né? Então o Brasil ele tanto funciona num como funciona no outro também. As pessoas não têm essa dificuldade de viver por esses sistemas. Né? A troca de sistemas no Brasil também é bem fácil, embora né, que o sistema político ele esteja construído, lógico, estou falando de pessoas, não no sistema estrutural político, né, nem financeiro, nem tudo mais. Enfim, embora o sistema político brasileiro ele é bem difícil de se trabalhar. Né? Nós vemos né, nos jornais e tudo mais a luta que é, né, e quem acompanha o Facebook vai saber né, como é difícil culturalmente assim as pessoas se aceitarem, né? Porque elas o ponto de vista no Brasil ele é algo defendido como ninguém tem muito dinheiro para defender, então as pessoas elas acabam se gladiando aí por pontos de vista, né? Enfim, eu gosto sempre de quando a gente está com dificuldade de entender o fim, a melhor coisa que tem a se fazer é voltar ao início, né? Qual é o início? Né? É 1500, quando o Brasil foi descoberto? Não, não vai adiantar muita coisa ali. É, no século 0, 1, quando Jesus estava vivo, pregando todos os fundamentos, enfim, do mundo moderno, também eu acho que aí não vai dar para a gente basear, não. Já sei, no Império Babilônio, quando Nabucodonosor recebeu o sonho sobre a elucidação das eras, também não fica ali, não dá para ficar muito claro ali. Então nós temos que voltar, na verdade, no início, né? No início do nosso mundo. Então é no Jardim do Éden? Não, não é no Jardim do Éden. O nosso mundo não originou, o nosso mundo, né? Desse mundo de estrutural político, ele não nasceu no Éden. Ele nasceu fora do Éden. Ele foi estruturado por homens, né? Adão, os animais, e todos esses, eles contribuíram de uma forma para que o mundo se tornasse o que se tornou hoje. Lógico, né? O gosto, né? As preferências pervertidas pelo pecado, pela queda do homem, pela ausência né, da direção divina, levaram o mundo cada vez à ruína, entendeu? Mas eu acredito que tudo tenha começado lá. Vamos fazer um paralelo aqui, em algumas analogias. Por exemplo, vamos pegar ali dois personagens icônicos bíblicos, né? Caim e Abel. Caim, ele tinha um sistema de agrário, né? A Caim, ele não precisava comercializar nada para comer ou para viver, porque Caim mesmo fazia tudo que ele era agricultor, ele plantava. Então, o sustento de Caim, ele vinha das próprias mãos de Caim.
né? Tanto que Deus, né, amaldiçoou ele e a terra não produziria mais nada do que ele plantasse. Agora ele poderia apenas comer o que a erva produzisse por si própria, né? O que ele plantava não ia mais conseguir. Então Caim ele era praticamente um sistema socialista, extremamente social. Não precisava se comprar e vender, né? Através dos ensinamentos de Caim, qualquer um poderia chegar e produzir o seu próprio sustento. Bem diferente de Abel. Abel ele não tinha renda. A profissão de Abel praticamente era açougueiro, né? Porque ele cuidava de ovelhas, ele produzia roupas e tudo bem, né? Que roupas é necessário para vestir, para esconder nudez e tudo mais. Mas enfim, não dá para você comer a roupa, não dá para você comer lã e eles não se alimentavam de carne, né? Ou seja, Abel ele era um sistema capitalista, né? Havia necessidade de trocas, né? Ou seja, mesmo que o sistema todo ali veio que fosse social, planta e todo mundo come, mas cada um tinha a sua função dentro desse sistema. Certo? Se um dia ali Caim e Abel chegassem a se separar, para haver o sacrifício, né, pela expiação do pecado, ou pelo menos, né, para a vinda de Jesus, né, para lavar o pecado do mundo, teria que ser comprado ou pedido, alguma coisa assim, né? Então, o Abel ele volta a dar uma ideia de um sistema já capitalista, onde a pessoa tem que haver troca, onde tem que haver uma forma de você poder comprar, porque se você não produz aquilo, você não cria, então você tem que adquirir aquilo lá, né? Tem alguns livros muito bons, aliás, que foram escritos sobre isso também. Até, se eu não me engano, acho que é o Pecado de Caim, ou a Oferta de Caim, alguma coisa assim, nesse gênero, que vem também explicando alguma coisa sobre isso, né? E tanto que quando o Abel ele ofereceu para Deus o que Deus pediu. Caim também. Só que Caim ofereceu para Deus aquilo que ele produzia, né? Porque ele produziu coisas boas, frutos bons, e só que Deus queria sacrifício animal. E Caim ele não tinha animal, porque ele era agricultor, ele não era pecuarista, né? Ou acho que é ovino. Eu esqueci o nome da cultura de ovelhas, ovinos, né? Então, mas faz parte da pecuária também. Enfim, Caim ele não era pecuarista. Caim ele era agricultor e Abel era pecuarista. Então, Abel, muito fácil. Abel ofereceu aquilo que a profissão dele dava. Caim não tinha isso para dar. Caim ele teria que comercializar com o irmão dele se ele quisesse e tudo mais. Ou mesmo se rebaixar até Abel e pedir para que Abel, né, desse para ele um cordeiro para ele poder oferecer para Deus em sacrifício. E o que aconteceu? O orgulho de Caim não adiantou nada. O orgulho de Caim ele fez endurecer o coração de Caim, a ponto que quando Abel chegou ali, né, talvez para elucidar, para trazer explanar, falou, Caim, né, não é bem assim, cara, você podia ter pedido para mim, você podia ter comprado, a gente podia ter trocado, podia ter acontecido alguma coisa assim, e Caim não quis saber, né, Caim foi lá e meteu uma pedrada na cabeça do irmão dele, acabou matando o irmão dele, e Deus veio para elucidar ali, né, o que tinha acontecido. É muito triste também, né? Porque depois da queda, o homem sai expulso do jardim, o homem já não teria mais a possibilidade de ser eterno ali naquele contexto. Então Caim ele começa a perpetuar e ele traz a morte. Aí Deus põe uma maldição sobre Caim para Caim ser vagabundo e Caim começa a andar sobre a terra. Praticamente Caim não foi penalizado, né? Aí não foi penalizado assim com a morte, né? Olho por olho, dente por dente, como o Código de Hammurabi traz. Caim ele foi penalizado, ele foi agraciado porque a cultura dele ia ser multiplicada, mas não por ele. Então ele poderia disseminar os fundamentos da crença dele, da fé dele, que seja, mas ele não poderia mais se usufruir dela. Então, Caim passa a construir cidades, ele passa a ensinar as pessoas, passa a ensinar técnicas e desenvolver essas cidades para que elas cheguem, né, a uma qualidade de vida legal para os seus habitantes, né?
E ainda não temos, né, praticamente falar, mas é que cidade e tudo mais. Mas naquela época não existia o comércio, entendeu? A cidade produzia e os líderes ali, de uma certa forma, eles distribuíam de acordo com a necessidade das pessoas e de acordo com o que cada um fazia. Por exemplo, né, talvez lá um cara que trabalhasse no escritório, não sei se tinha essa profissão na época, mas enfim, ele não precisava comer tanto, ele comia um pouco menos, né? Vamos lembrar também, pessoal, que não tinha doença de transtornos alimentares, não tinha depressão, entendeu? Não tinha essas doenças assim, que são fatores que hoje agravam o nosso sistema, né? Você faz a conta ali de quantas calorias uma pessoa que trabalha no escritório precisa comer, e quando você põe essa quantidade dentro de um prato, você vai ver que ela excede e muito, até 1000 vezes a quantidade que a pessoa realmente põe no prato. Então você vê que a pessoa, o ser humano, né, ele come demais, ou seja, ele desperdiça comida, né, joga praticamente fora, poluindo, né, os rios, águas e tudo mais, né. Enfim, não vamos entrar no contexto capitalista nem socialista disso, porque não convém. Ou convém, né, porque é mais ou menos isso que a gente quer abordar e tratar aqui. Então, para haver, né, um consenso nas coisas, eu acho engraçado, né, tem alguns amigos que eles apontam, né, e falam, mas o socialismo não dá certo, porque nunca deu certo, não dá certo em lugar nenhum. O capitalismo não dá certo, o socialista fala que o capitalismo não dá certo porque ele quer destruir tudo, quer acabar com tudo, tudo em nome da riqueza, alguns com muito, outros com nada, e assim tal. Mas o problema não é o sistema em si, capitalista ou socialista. O problema é a vontade e a paixão do ser humano. Né? Se o ser humano ele conseguisse transcender isso, né, ele conseguisse olhar de uma forma, de uma ótica diferente sobre as coisas, a convivência, tanto pelo socialismo quanto pelo capitalismo, seria praticamente iguais, mas isso não dá, porque o ser humano ele se dispõe à paixão humana. Né? E fica difícil você conversar hoje em dia na atualidade, porque hoje em dia a política que se instalou é faça aquilo que o seu coração desejar, né? O seu coração é que manda, não escute a razão, escute o coração, porque a razão não traz nada de bom. Enfim, há uma necessidade das pessoas fazerem uma reflexão, né, intelectual sobre a real situação, né, que nós vivemos. Eu achei até engraçado, né? Às vezes o rapaz ofende, tipo, uma conversa assim acalorada sobre política. E aí o rapaz fala assim: mas quem acabou com tudo foi o PT e tudo mais. Não, não que eu defendo o PT ou qualquer coisa assim, entendeu? O que eles fizeram foi roubalheira, não era uma prática que eles começou, tá? Vem desde que Brasil é Brasil, foi muito usada na época militar, tá? Quem fala que não é porque não leu, é porque não sabe, ou porque procura esconder um fato, entendeu? Mas foi muito, vários, até os presidentes tinham os jargões, né? Aos amigos tudo e aos inimigos os rigores da lei. Então, por aí você já vê que é dois pesos, duas medidas, que não tem, né, um consenso sobre algo, exceto pelo lado que você está. Então, se você está do meu lado, você está bem. Se você não está do meu lado, praticamente você não deve existir, porque só meu lado está certo, né? E uma coisa bem engraçada também, porque as pessoas atribuem esse ponto de visão ao cristianismo. E é totalmente errôneo essa afirmação, né? Porque o cristianismo ele não aponta um lado certo, né? O cristianismo ele aponta um caminho certo, né? Um caminho para você tomar suas decisões de uma maneira justa, né? Porque a Bíblia até se quem vê, né, lê e tudo mais, ou para você que não lê e quer ler, a Bíblia tem uma coisa que melhor, né, uma pessoa dominar a si mesma do que dominar o mundo inteiro. Ou seja, você não tem condições de dominar o mundo inteiro se você não dominar a si mesmo. Então, falar não para si mesmo é uma coisa muito complicada e bem difícil hoje em dia, porque as pessoas estão cada vez mais mimadas e bem distantes daquilo que elas deveriam fazer, ou agir, ou pensar. Né? É engraçado, né? Várias pessoas falam assim, mas está fulano isso, está fulano aquilo. É engraçado você defender os pobres,
sendo que você é rico, né? Você defender a, a fartura, sendo que você nunca passou fome. Então, o que é fartura para alguém que passa fome? Né? E o que é passar fome para quem que tem a fartura sempre? Né? Eu até gosto e costumo brincar com os meus amigos e falar assim, né? Na Bíblia está escrito que seu pão e sua água serão certos. Só que o homem pode passar 3 dias sem comer. Então não significa que você vai ter almoço e janta todo dia. Significa que você não vai morrer de fome. Agora, se você vai comer a cada 3 dias ou a cada 2 dias, aí já é outra coisa, né? Então é necessário que a pessoa amadureça, se amadureça, né? Porque quando ela lê a Bíblia, então ela encontra um novo caminho a percorrer. Ela descobre que alguns fundamentos, né, colocados pela política e pela ciência, eles não que eles estejam de todo errado, mas que suas bases colocam ele num contexto descontextualizado, assim, tentando, enrolando, mas explicando. Por exemplo, os clones, experiências com células-tronco e tudo mais. Por exemplo, de que adianta proliferar mais a vida, né, do homem, ou de um homem em si, específico, sendo que 1000 outras pessoas morrem, né? O investimento altíssimo para algumas coisas. Eu estava em uma discussão ontem e dentro de um raciocínio cheguei à conclusão que os homens eles gastam bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para ir para conseguir ver um outro mundo com terra, com condições essenciais à vida, né? E se esquecem de investir esse dinheiro, né? Esse recurso financeiro dentro da própria terra. E o engraçado é que se eles investissem esse recurso financeiro dentro da própria terra, essa grandeza, né, monetária, ela não valeria o que ela vale. Que o que faz ela ter esse valor é a própria fome, né? Então nós vemos, né, que o mundo ele é condicionado a se autoflagelar, né, pessoal? Aí eu coloco para vocês agora uma dúvida aqui, até para a gente ir pensando assim, para os próximos vídeos, né? Para quem é interessante esses conflitos? Por que é tão assim? Porque por mais que as pessoas, por mais que a Bíblia seja uma só, existam mais de 3.000 religiões, né? Por quê? Por que as pessoas não conseguem chegar num consenso? Por que a verdade ela não possa ser pregada como ela é? Uma verdade. Você acredita ou não? Por que tem que ver essa guerra e tudo mais? É simples, pessoal. O dia que essa guerra ela ficar clara para todas as pessoas, acontece o fim, né? Jesus mesmo, antes de subir aos céus, ele falou, e é necessário que essa mensagem seja pregada a todo povo, tribo, língua, reino, nação, até os confins da terra, e que depois venha o fim, entendeu? Então é necessário que essa mensagem, a mensagem de quê, né? Dessa realidade que nós vivemos, pecaminosa e falha, que é condicionada ao erro e fracasso, pelos instrumentos de manipulação em massa, que são os sistemas que nós vivemos, tanto o capitalismo quanto o socialismo, porque um culpa o outro, mas na verdade os dois têm culpa, porque os dois são manipulados pelo mesmo ser, né, que é, a quem queira entender, que é Lúcifer, né, o anjo cobridor rebelde do céu, que veio trazendo morte, dor e sofrimento nessas tantas eras que ele vem causando para cá. E nós vivemos numa época complicada. Complicada por quê? Porque entendemos, né, pelo que Jesus mesmo disse, que essa é uma época de fim.
né? Não tem muito que almejar para frente. E os planos de Satanás é que as pessoas se prendam cada vez mais nos seus problemas sabe, e discussões e picuinhas e coisas sem importância, aparentemente sem importância, né? Porque quando você põe o fim do mundo como uma certeza, então qualquer outra coisa fica sem importância, né? Porque por que eu vou defender o dinheiro se ele vai acabar, né? Por outro lado, né, por que eu vou deixar de trabalhar? O pessoal também pode pensar, mas por que eu vou deixar de trabalhar se o mundo vai acabar? Mas a certeza é que você não sabe. E outra, pessoal. Entendeu? No começo, quando eles foram expulsos do jardim, Deus proferiu uma maldição contra Adão, que seria, né, que não tem uma suspensão dela na cruz e nem nada disso, como algumas pessoas costumam querer ensinar. Né? Do trabalho comerás o seu sustento. Então, o homem tem que trabalhar para conseguir adquirir o seu sustento. Né? Ele tem que ser honesto, tem que ser trabalhador, ele tem que ser bondoso, ele tem que ter um certo quadro de pessoas, né? Tanto que a Bíblia é maravilhosa nesse ponto, porque ela vai explanando através da sua leitura, quando você lê, e você vê o caráter dos homens que viviam nas épocas antes de nós. E por mais que existiam problemas similares ao que nós encontramos hoje, talvez num contexto diferente, ou de subjetividades diferentes, de objetividades diferentes, mas com subjetividades iguais, né? Eles se ateram ao caminho certo. Não porque viveram sem pecado, né? Mas porque eles mantinham o alvo e o foco naquilo que era certo. E o que é certo, então? Certo é o reino do nosso Senhor Jesus, né? Que criou a terra perfeita e que vai resgatar as pessoas, os moradores dela, né? Para que possa voltar a ser como antes, né? Como ele mesmo criou, de uma forma totalmente nova e espantosa, né? Misteriosa também. A gente não tem dados sobre o que vai ser ou como vai ser. Mais perto que chega disso também acaba se tornando uma dúvida. Bom, pessoal, eu espero, né, que nessas conversas aqui nós possamos encontrar um denominador comum. Né? Eu não quero influenciar você a pensar jamais que Jesus vai voltar e tudo isso. Não. Eu quero expor aqui de uma forma racional, para que você consiga colocar isso, né, dentro da sua realidade. Né? Porque a realidade que nós temos aqui, nesse mundo moderno aqui, é como se Deus fosse uma coisa uma coisa secular. Né? Quando tudo falha, eu procuro Deus. Quando ninguém me quer, eu procuro a Deus. Né? E não, mesmo todo mundo me querendo, eu quero a Deus. Né? Que Deus se ajeite na minha forma de pensar. As pessoas, elas acabam fazendo como Lúcifer, né? Querendo colocar a vontade dele acima da vontade de Deus. E isso não é, né, pelo menos certo. Né? Vou contar uma história para vocês de um rei, o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Não tinha homem como Saul. Era um homem lindo, de perfeita simetria, a aparência de um rei praticamente. O cara era fantástico. Né? Só que ele tinha um defeito. E o defeito dele era querer a vontade dele como rei. Ele não entendia que ele era um rei condicionado ao reino de Deus. Ele achava que Deus elegeu ele para manter o reino. O reino dele era o que era o certo, e não o reino de Deus na terra. Ele sofreu muito, ele foi humilhado várias vezes, né, pelo seu sucessor Davi, que foi também apontado como homem segundo o coração de Deus, porque por mais que fosse um desgraçado também, ele entendia esse fundamento, que não era o reino de Davi, era o reino do Senhor dos exércitos. Certo? Pessoal, uma ótima semana a todos para vocês, de trabalho,
de felicidade, entendeu? Que vocês possam fazer os estudos de vocês bíblicos, né? Que sempre coloquem em mente, né? Antes de qualquer coisa, a volta do Senhor Jesus como um acontecimento real, né? Que está perto, muito perto de acontecer. Né? Vamos lembrar que 200, 300 anos para a história não é nada. Né? Beleza? Esse é mais um vídeo do canal Marcos Ducati. Se você gostar, deixa um joinha, um like. E comentem aí, pessoal. Né? Coloca o seu ponto de vista. Eu concordo com você, Marcos. Não concordo. Não acho, não vejo dessa forma, isso, aquilo, outro. Beleza? E aí, Samuel? Dá um oi para todo mundo aí. Beleza? O papai ficou muito Tchau, tchau. tentou